Percy Jackson. Bom, a nova temporada tá logo aí, a partir do dia 10 de dezembro a gente vai ver a adaptação de O Mar de Monstros, que é o segundo livro da saga. E para aproveitar o hype que tá cada vez maior, eu quero falar de alguns pontos do primeiro ano que poderiam talvez melhorar agora no segundo para engrandecer a série. Quando esse novo projeto da série foi anunciado lá em 2020, os fãs pularam de felicidade porque os livros mereciam uma adaptação melhor do que aqueles filmes, que são verdadeiras aberrações quando a gente tá falando de adaptações. E diferente dos filmes, dessa vez o Rick Riordan, que é o autor, anunciou que não só estaria próximo de tudo, como seria parte da equipe criativa. Então como que isso poderia dar errado? Eu não tinha visto ainda a primeira temporada, eu assisti bem recentemente pra fazer o vídeo. Eu gosto bastante dos livros, eu li quando eu era bem novo, e o Victor, que é roteirista aqui do canal, é muito fã de Percy Jackson. Ele falou, assiste aí, me diz o que você acha, e eu fui de peito aberto, pessoal, e me decepcionei assim profundamente. Então, antes de tentar falar o que a série poderia melhorar pra segunda temporada, eu queria só explorar um pouco dos pontos que eu acho que vai ser muito difícil de corrigir. E eu acho que o principal deles é a criação desse encantamento pelo mundo fantástico. Tudo é apresentado de uma forma extremamente afobada, eles querem jogar você na ação o mais rápido possível, e eles perdem muitas oportunidades de apresentar elementos que são mágicos, que são incríveis, como coisas dignas da nossa contemplação. Então não tem aquela imersão que a gente tem quando, por exemplo, a gente vai pra Hogwarts a primeira vez no primeiro filme de Harry Potter. São essas coisas que fazem você estar imerso num universo fantástico, e que essa série perdeu uma grande oportunidade de conseguir fazer isso, de se dedicar a fazer isso. Eu não sei se tem a ver com o momento que a Disney tava, mas eu acho que eles erraram muito a mão nisso, e vai ser bastante difícil conseguir recuperar, reconstruir esse encantamento agora na segunda temporada. É impossível? Não, não é, mas é bem complicado, teria que, digamos, refazer muita coisa que foi construída na primeira. Mas é claro que tem alguns pontos que sim, podem ser muito aprimorados aí pra segunda temporada, e é nesses que eu vou tentar focar mais aqui nesse vídeo. E vamos começar deixando claro que sim, a série é uma adaptação muito melhor que os filmes, ainda mais quando a gente tá falando de adaptar bem, isso não tem nem comparação. Mas isso, infelizmente, não quer dizer que ela é impecável, e ela tem sim muitos problemas e deslizes que a gente vai tentar pensar juntos aqui agora nesse vídeo. Atenção, essa é a última chamada para Cyber Week da Insider. É isso mesmo, ainda dá para aproveitar até 50% de desconto nas roupas da Insider, acumulando os descontos do site com o meu cupom, que é Rolandinho. Então entra lá e garante até 50% de desconto. É a Cyber Week com o maior potencial de desconto da história da Insider. Eles estão ficando meio lelé, porque sério, as peças estão num preço inacreditável. Tem roupa para todos os gostos, tem roupa íntima, tem as Tech T-shirts igual essa aqui que eu estou usando da linha Tech, que é demais, gente, anti-odor, ela desamassa no corpo, super agradável de usar, fresquinha, é uma roupa realmente inacreditável, todas as peças têm muita tecnologia, é a oportunidade de garantir uma peça tecnológica, experimentar Insider ou acrescentar aí as peças que você já tem no seu guarda-roupa. E comprando na Insider com o meu cupom, você de quebra me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui, porque eles são parceirões do canal. Agora de volta pro vídeo. Visão a longo prazo. Quando anunciaram que Percy Jackson agora ia ser uma série, a maioria dos fãs deve ter pensado que essa era uma ótima ideia, afinal vai ter mais tempo pra gente abordar todos ou quase todos os detalhes dos livros. Não só isso, como dá até para expandir alguns aspectos. Você pode adicionar pontos de vista que vão além da narração ali em primeira pessoa do Percy, ou até estabelecer coisas que vão ser importantes lá na frente. E ó, a produção até que tentou fazer isso. Tem todos aqueles flashbacks com a mãe do Percy, e até mesmo as cartas de mitomagia aparecem logo no primeiro episódio, sendo que a gente deve ver a relação do Nico com elas lá na terceira e quarta temporada. Mas a verdade é que eles poderiam sim, gente, ter ido muito além. Com um tempo de tela bem maior do que um filme, eles tinham a chance de apresentar, por exemplo, personagens menores que podem até não fazer diferença agora, mas que vão ser importantes lá na frente. Isso ia ajudar a estabelecer ao longo dos anos uma conexão maior do público com esses outros personagens, como por exemplo os irmãos Stoll, a Silena, o Beckendorf e vários outros. E não é como se não tivesse tempo para isso, porque o Beckendorf mesmo poderiam muito bem ter um espacinho ali quando o Percy vai testar as habilidades na forja, por exemplo.
E assim, tem personagem que morre nas batalhas dos últimos livros e seria muito mais impactante a sensação de perda depois da gente se relacionar com eles por anos e anos. Na verdade, esse é o erro que o próprio Rick Riordan cometeu por quase não ter explorado a maioria desses semideuses que morrem no final. É um problema que a primeira temporada poderia ter corrigido. Mas assim, gente, isso é só um detalhe a mais que teria fortalecido a produção. Ela sofre por outros problemas mais graves na hora de adaptar O Ladrão de Raios. É mais fiel ao livro e mesmo assim não é bom. Ai, gente, podia ser muito melhor, né? Construção de mundo. Quando a gente está falando de fidelidade, não é só uma questão de se limitar a seguir a mesma história. Existe toda a essência, a magia e as regras que dão vida e verossimilhança para aquele universo. E aí, nesse ponto, a sensação de vazio é inevitável quando a gente para pensar que os roteiristas simplesmente ignoraram vários desses detalhes. Um dos princípios mais legais que são explicados nos livros é o motivo dos deuses e monstros estarem agora nos Estados Unidos, já que eles mudaram de acordo com o centro da civilização ocidental. Um dia foi a Grécia e hoje não é mais. A relação dos semideuses com a dislexia e o TDAH é comentada ali na série, mas eles não foram a fundo para explicar que o cérebro deles está voltado para o grego antigo e que os problemas de atenção e hiperatividade são importantes para os reflexos em batalha. E esse para mim é o tipo de coisa que ajuda a deixar mais crível uma criança, ainda que semideusa, conseguir enfrentar o Minotauro, por exemplo. Até porque nem todo meio-sangue é filho de um deus muito poderoso. Mas assim, via de regra, eles são capazes de se defender por conta dos instintos. E por falar em monstros, o fato da Fúria morrer e voltar o tempo todo é completamente jogado na série, enquanto nos livros eles contam que na verdade isso são arquétipos. Os monstros nascem do caos e da barbárie que existem e sempre existiram na civilização ocidental e por não terem alma como os mortais, eles se regeneram. Mais uma, que é o perigo da tecnologia, especificamente celulares para os semideuses. É uma outra coisa que também não foi abordada, gente. E nesse ponto, dá até pra gente imaginar que foi uma decisão motivada ali pelo modo como o smartphone tomou conta do mundo após o livro ser escrito, com basicamente todo jovem de 12 anos tendo um celular hoje em dia. Mas ainda assim, podia ser um recurso que dificulta ali a vida dos personagens, que impede que certas coisas fossem feitas ali com uma simples ligação ou mensagem de texto. A série poderia adotar uma solução criativa que fosse um pouco diferente, que agregasse a esse universo e que fosse melhor do que o papo de não tem glória nisso, não tem glória em usar a tecnologia. Just for clarity, how sure are we you can just explain everything in an email? Where's the glory in that? E aí talvez o que eu mais fiquei com pena é o conceito da névoa, que é até abordado ali no começo, mas só pra cair no esquecimento depois ou ser super mal explorado. É um conceito tão legal que poderia proporcionar umas situações interessantes, engraçadas, alívios cômicos e do ponto de vista narrativo e até visual, a gente poderia ter visto muita coisa interessante e eles desperdiçam essa oportunidade profundamente. E o Acampamento Meio Sangue é outro exemplo de como a produção não consegue construir devidamente um mundo fantástico que faça o público querer tá lá dentro. Toda aquela vivência, as regras, as atividades e interações ali com criaturas mágicas que existem ali naquele lugar, fazem dele um espaço com vida própria quando você lê O Ladrão de Raios. Na série, gente, é tudo tão corrido que não tem magia. Você não sente vontade de fazer parte do acampamento, mas nem de perto, na minha opinião. E nem mesmo as coisas mais simples têm a devida atenção, como por exemplo a contracorrente. O Percy ganha a espada, mas a falta de uma explicação básica e o nome dela tornam a ligação com a arma muito menos envolvente. Ela acaba sendo só uma arma mágica mesmo, em vez de uma espécie de parceira do protagonista. É essa falta de aposta ali nas coisas fantásticas que eu destaco pra vocês, sabe? Parece assim que os criadores nem acham que as coisas são tão legais. E se eles não estão convencidos, como é que o público vai se convencer, né? Cara, é impressionante como a maioria das coisas legais dos livros nessa série quase não tem impacto, parece. Elas passam muito rápido, cara. Não são épicas. Sei lá. Construção de personagens. Tudo isso que eu falei é sobre construção de mundo, mas acontece a mesma coisa com a construção
de personagens. No básico, eles até seguem as mesmas características lá da obra original, mas são os detalhes, aquelas pequenas coisas que fazem a diferença na hora de tornar essas figuras realmente carismáticas. Cadê o Grover agindo como um bode? Ou a Annabeth fascinada ali por arquitetura? O medo de aranha dela, que tem todo um conceito hereditário por trás, é resumido a uma fala através de outro personagem em vez de ser mostrado. Mas talvez o maior problema seja a relação dela com o Luke. Olha, gente, os dois são super próximos. Eles passaram por várias situações de perigo antes de chegarem ali no acampamento e construíram uma amizade tipo de irmãos, como ele mesmo fala pra gente na série. Até aí tudo certo, exceto que decidiram ignorar os sentimentos da Annabeth pelo Luke. E essa é uma parte considerável do desenvolvimento da personagem ao longo da saga, e passa até pela relação dela com o próprio Percy, trazendo ali um conflito. Isso não só foi ignorado na série, como parece que a Annabeth nem é tão irmã assim do Luke. Ele demonstra se importar mais com ela do que o contrário, ela com ele. E assim, eu entendo que podem ter ignorado a paixão da Annabeth por causa da diferença de idade. Mas, gente, uma criança pode gostar de uma pessoa mais velha e isso não é algo problemático. Isso acontece no mundo real desde sempre. O problema é ela ser correspondida. Aí sim começa uma coisa problemática. E mesmo assim, a arte não pode se privar de mostrar um comportamento só porque eles são, digamos assim, né, na linguagem de hoje, problemáticos. O que importa é não ser prejudicial ao público infantil. E convenhamos, pessoal, esse detalhe passaria longe de ser algo problemático. E além disso, uma coisa é fato. Sendo apaixonada ou não, a relação dos dois deveria ter causado uma reação muito mais emotiva por parte da Annabeth ao descobrir a traição no final. Falta de ousadia. A escolha de não explorar os sentimentos dela nos leva a outro problema que essa adaptação tem, que parece rolar uma falta gigante de coragem nos realizadores. Exceto por alguns momentos, como o da Medusa decapitada, a violência em geral foi bastante diluída em comparação ao livro, que não é uma obra exatamente violenta, mas tem a consciência de que são heróis enfrentando monstros da mitologia grega. E assim, gente, até comparando com outras séries infanto-juvenis, a violência aqui é deliberadamente difusa e meio artificial. Fora que existem diferentes tipos de violência. E a relação da Sally com Gabe é um exemplo disso. A violência doméstica que ela sofre não é mostrada, mas em certo momento o Percy nota que isso está acontecendo. A adaptação preferiu ignorar esse detalhe e desenvolver um Gabe muito menos detestável do que ele deveria ser, o que torna o destino dele bem menos merecido no fim das contas. Fora que, mais uma vez, existe um aspecto da construção de mundo que foi deixado de lado. A Sally só vivia com o Gabe porque a essência, o cheiro dele, ajudava a ocultar o Percy dos monstros. E aí na série você se pergunta o que ela estava fazendo com esse cara, que mesmo não sendo um agressor, era no mínimo um cara babaca. Take your shoes off before you get in my car. You understand me? E uma preocupação excessiva com virtude também pode ser vista nos monstros, gente. Porque por um lado é legal ver que tem camadas até mesmo nas criaturas mais letais, principalmente quando eles mostram que os deuses nem sempre são bonzinhos ou justos. Isso é bacana. Mas todo monstro precisava ficar dando um discursinho moralista? Além disso soar super repetitivo, já que no fim das contas eles falam sempre a mesma coisa, isso muitas vezes mata o bom humor dos livros, deixando essa trama bem menos divertida. E ainda de quebra afeta o ritmo, porque o roteiro se perde em equilibrar o discurso com a construção de uma tensão nas cenas. To my eye, the demigod is a more dangerous creature. Anticlímax. A cena da loja de colchões resume muito bem o que eu quero dizer aqui. A conversa em excesso tira toda aquela sensação de perigo que o livro proporciona para você quando você tá lendo, além de não ousar colocar o Percy matando o monstro, mesmo que ele seja assim uma ameaça para as pessoas. Não só isso, tá? A cena ainda expõe uma falha gigantesca que acontece na série inteira. Praticamente não tem espaço para surpresa dos personagens. É tudo muito afobado, gente. O trio sempre descobre as armadilhas o mais cedo possível. É claro que faz sentido eles terem conhecimento, já que o Grover é um sátiro, a Annabeth é estudiosa e o Percy aprendeu muita coisa com a mãe. Mas a graça dos monstros está em como eles se adaptam à sociedade. A relação deles com o mundo atual deveria criar obstáculos para os conhecimentos teóricos ali dos semideuses. Então seria muito mais interessante ver os personagens tendo aquela sacada, aquele momento ahá no meio da armadilha, e não
antes dela toda santa vez. Aparece um negócio e ele fala: Ah, já sei, você é tal coisa e vai fazer tal coisa. ai, gente. You first. You okay? Yeah. Isso que eu falei é apenas uma amostra do anticlímax que assombra essa narrativa inteirinha. Quase todas as descobertas são explicadas verbalmente, principalmente pelo Percy ali, que faz parecer com que a gente esteja acompanhando a turma do Scooby-Doo em alguns momentos. E além disso, a gente nunca sente aquela urgência para concluir a missão. Para dar um exemplo, o episódio 6 termina com a descoberta ali de que o prazo acabou e a guerra entre os deuses vai acontecer, enquanto o 7º começa sem trazer o peso dessa própria consequência. Toda a parte no mundo inferior, que deveria ser uma das mais impactantes, é praticamente nula, pessoal. Esse episódio dá muito mais importância para os flashbacks do Percy com a Sally, que poderiam funcionar bem em outro momento, do que a chegada no reino de Hades. E o Hades, hein? Tadinho do Hades. Esse é o Hades. O Hades. Gente, o que fizeram com o Hades, tadinho? Aquilo ali, pessoal, é tudo menos o que o Deus dos Mortos deveria ser. E é engraçado porque enquanto a maioria das produções de Hollywood erram ao retratar Hades como vilão, essa vai lá e falha em fazer o cara completamente bonzinho, piadista, bizarramente receptivo e meio besta, meio ingênuo. Como que um dos maiores deuses agiria daquela forma, tendo sido roubado ainda por cima? Hey fellas, welcome. Sorry about all the... Oh. Anyways, it's great to meet you. I know who you are and you know who I am, so we can just skip right past that part. Can I get you anything? O livro funciona bem ali porque, em primeiro lugar, nos surpreende com a reviravolta de que o Hades não estava atrás do roubo do raio. Isso até contrasta com a imagem que você tem do Hades e da sensação de perigo que ele traz. E em segundo, porque o momento ainda é ameaçador, já que ele acredita que o Percy foi quem pegou o elmo das trevas. Não existe espaço ali para uma recepção amigável. O Hades do livro é, nas palavras do Percy, o primeiro deus que impressiona ele de verdade. E aquela personalidade rígida é necessária para o desenrolar da relação com o Nico no futuro. Mas claro, isso não é só um problema de fidelidade na adaptação. É uma escolha criativa que acabou tirando o peso da cena. A missão toda prepara o público para esse momento e aí no fim é só mais uma conversa morníssima. E pior, gente, todo o suspense morre mais uma vez na boca do Percy, que descobre até os planos do Cronos antes da hora, num momento eureka extremamente artificial, né? Problemas mercadológicos. Olha, decisões criativas à parte, é bastante provável que muitos desses problemas da primeira temporada tenham acontecido pelo orçamento, que foi aproximadamente de 12 a 15 milhões de dólares por episódio. Em comparação, A Casa do Dragão custou uns 20 milhões por episódio, One Piece gastou 18 e a quarta temporada de Stranger Things desembolsou 30 milhões por episódio. E eu nem vou colocar aqui Senhor dos Anéis porque aí é uma covardia, a Amazon fez uma loucura financeira ali mesmo. Mas já ficou claro que são valores um pouco abaixo ali da média de séries consideradas blockbusters. Então, a elaboração do universo e o peso das cenas de ação realmente sofrem as consequências disso em vários aspectos, só que não tem como a gente colocar tudo na conta do orçamento não, gente. Existem erros que não dependem de custos, mas que custam bem caro pro resultado. Acabou de ter uma cena aqui que não faz sentido nenhum, acho que não tiveram orçamento pra mostrar a ação, aí simplesmente não mostrou acontecendo o negócio. Isso acontece muito nessa série. E com certeza muitos desses problemas também passaram pela padronização atual das séries, com 8 episódios por temporada. Uma quantidade de episódios maior eu acho que teria favorecido o ritmo, permitiria ali respiros na narrativa para encaixar os elementos do livro sem ficar corrido. Ou pelo menos mais tempo por episódio, já que alguns mal duram meia hora, gente. Tem episódio de 20 e poucos minutos. E como infelizmente esse padrão mercadológico não vai mudar tão cedo, cabe aos showrunners e aos roteiristas terem a sabedoria do que colocar ou não nessa história. Afinal, gente, às vezes é melhor não ter uma coisa do que fazer essa coisa de qualquer jeito. A esperança. Agora, gente, pra não ficar um sabor amargo depois de eu falar tudo isso, no fim das contas é bom lembrar que essa série, ela é bem sucedida, principalmente por fortalecer a fanbase, despertar novos semideuses que não conheciam essa franquia e pelo menos seguir a obra original nos pontos mais importantes. Diferente do primeiro filme, que muda tanto a história a ponto da continuação não fazer o menor sentido. Resumindo, uma adaptação não precisa ser fiel
para ser boa, mas as diferenças têm que funcionar. E fidelidade não é apenas retratar uma cena ou um personagem replicando só o básico. A essência precisa ser preservada e ser sentida também pelo público. Então, pessoal, fica aqui a torcida de alguém que gosta muito de Percy Jackson para a segunda temporada conseguir firmar essa saga aí nas séries como um universo rico, com personagens cativantes e acontecimentos memoráveis. E olha, a julgar pelos trailers dá pra reconhecer vários dos melhores momentos de O Mar de Monstros. E o nível da produção, pelo menos, parece sim tá maior. Talvez a segunda temporada mostre que os realizadores aprenderam com os erros e acertos da primeira e que assim ela possa ir bem e garantir a continuidade dessa saga tão querida no mundo todo, e especialmente aqui no Brasil. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da primeira temporada e qual é a expectativa para essa segunda temporada. Espero vocês nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.